O princípio da recapitulação e o juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo, nesse momento analisando alguns paralelos entre Daniel e Apocalipse, a fim de entender melhor o último livro da Bíblia e compreender a importância dele em relação à doutrina do juízo investigativo. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto um pouco mais técnico, mas eu vou me esforçar para não ser muito pesado e nem muito complexo para vocês. Até por isso mesmo o assunto vai ser abordado de forma relativamente superficial, mas vocês vão poder entender um pouco dos princípios por detrás daquilo que a gente chama de recapitulação, em contraste com o que é chamado por aí de progressão dentro da visão apocalíptica, especialmente do livro do Apocalipse, mas também existe uma interessante questão em relação ao livro de Daniel, e como que isso é importante para a ideia do juízo investigativo, tá bom? Então, começando do começo, a que se refere o termo recapitulação quando a gente trata de literatura apocalíptica? O termo recapitulação fala que os autores dos Apocalipses, especialmente Daniel e Apocalipse, escrevem seus livros de tal forma que as informações estão conectadas entre si, de maneira que aquilo que é posterior é útil para a compreensão do que é anterior, e assim sucessivamente. Não existe uma linha cronológica dentro de Daniel e Apocalipse. O que existe é uma recapitulação dos mesmos temas sob perspectivas diferentes à medida que o livro vai se desenrolando. É assim que, por exemplo, Daniel capítulo 2 vai da época de Nabucodonosor até o estabelecimento do reino de Deus. Assim, Daniel 7 vai da época em que Daniel ali estava vivendo até o estabelecimento do reino de Deus. Daniel 8 e 9 são um pouco mais intermediários, os capítulos 10 a 12 vão do momento em que Daniel estava vivendo até o estabelecimento do reino de Deus e da primeira ressurreição. Então você percebe, né, a ideia do momento inicial até o fim do mundo, momento inicial até o fim do mundo, se repete no mínimo em Daniel 2, em Daniel 7 e em Daniel 10 a 12. É mais ou menos esse fenômeno que está por detrás da ideia da recapitulação. E em relação ao livro do Apocalipse, isso se manifesta mais ou menos da seguinte forma. Vamos lá, o livro do Apocalipse apresenta 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Algumas pessoas veem uma inter-relação entre esses ciclos de 7 e entendem que esses ciclos são paralelos e repetitivos entre si. Dentro dessa visão, mais ou menos, assim colocado de forma bem genérica, a primeira igreja representaria o primeiro selo, a primeira trombeta e a primeira praga. Segunda igreja, segundo selo, segunda trombeta, segunda praga, assim por diante até falar das 7 igrejas, dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 pragas. Entretanto, essa não é exatamente a forma como os estudiosos dividem o livro, especialmente porque todos colocam as 7 pragas no futuro, então elas não são paralelas às igrejas, aos selos e às trombetas, e alguns também separam as igrejas dentro desse contexto como um todo, e aí o que sobra realmente em termos de recapitulação são os 7 selos e as 7 trombetas, tá bom? Então o primeiro selo seria equivalente à primeira trombeta e assim por diante. Agora, do que isso importa, em que isso implica, por que isso é importante, qual a utilidade, qual a importância disso para o que nós vamos estudar em relação à doutrina do juízo investigativo? Bom, a ideia da recapitulação dentro da literatura apocalíptica é uma ideia absolutamente essencial dentro da visão historicista dos livros de Daniel e Apocalipse. E não seria equivocado dizer, não seria exagero dizer que a doutrina do juízo investigativo é sinônimo de a leitura historicista de Daniel e Apocalipse.
Não é possível desenvolver ou manter ou defender a doutrina do juízo investigativo se você interpreta Daniel e Apocalipse em moldes preteristas ou futuristas, tá bom? Toda a doutrina adventista do juízo investigativo tem por fundamento a leitura historicista de Daniel e Apocalipse. E a ideia da recapitulação é extremamente importante para a leitura historicista de ambos os apocalipses, Daniel e Apocalipse, beleza? Isso é importante que você entenda. Naturalmente, você deve e pode esperar muita polêmica em função da questão do historicismo de uma forma geral e da recapitulação de uma forma específica. Uma vez que preteristas ou futuristas ou idealistas que leem a literatura apocalíptica de uma forma diferente vão encontrar os seus argumentos para tentar contrapor a visão historicista e encontrar nela defeitos, fraquezas, problemas, dificuldades interpretativas e vão oferecer as suas respostas em substituição das convicções historicistas. Essa é uma amplíssima discussão, muitas teses de doutorado, muitas dissertações de mestrado, muitos trabalhos acadêmicos, muitos livros, muita coisa já foi produzida na história da igreja, tentando fazer as leituras, né, preteristas, historicistas, futuristas ou idealistas em torno da literatura apocalíptica. Seja como for, o adventismo tem o direito de ter a sua convicção nesta ampla discussão como um todo, alinhada com aqueles que têm a mentalidade historicista, tá bom? Aí existem inúmeras questões exegéticas, históricas, hermenêuticas, em termos da análise dos livros, enfim, da história, da interpretação em função de tudo isso, e é uma discussão bastante interessante, mas é uma discussão, vamos pensar assim, relativamente complexa para você descrever em forma de vídeo. Inclusive porque, especialmente aqui o tema da recapitulação, por exemplo, é melhor compreendido em termos de literatura. Inclusive, se você lê inglês com tranquilidade, eu vou deixar na descrição desse vídeo um artigo do Eckhard Miller sobre recapitulação em Apocalipse 4 a 11, que em grande medida vai contextualizar para você as principais questões em torno desta ideia. Mas antes da gente chegar no livro do Apocalipse, vamos lá tentar fundamentar para você de onde é que surge essa ideia da recapitulação e por que que ela é importante para a compreensão dos apocalipses, começando com o livro de Daniel. Vamos lá. Vamos trabalhar o livro de Daniel como um livro singular dentro da história humana, dentro da história da própria literatura bíblica. Antes de Daniel, você não tem nenhum livro com esse tipo de figuras, símbolos, imagens apocalípticas, né? Depois, claro, quando o Apocalipse é escrito, uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, você já está um pouco preparado para isso se você conhece o livro de Daniel, e o capítulo 7 em especial, etc. Inclusive, se você junta os 7 animais de Daniel 7, você tem um bicho de 7 cabeças e 10 chifres, tá bom? Isso é extremamente interessante. Lembra, né? O leão, uma cabeça, o urso, uma cabeça, aí chega o quê? O leopardo com 4 cabeças e o quarto animal com uma cabeça, 7 cabeças. O quarto animal tem 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres em Daniel 7 vão se materializar na besta do Apocalipse 13, muito interessante, inclusive já trabalhando a ideia da intertextualidade entre Daniel e Apocalipse. Mas vamos lá, o livro de Daniel ainda não tem nenhum apocalipse antes dele descrito na Bíblia, ele é um livro singular e ele naturalmente vai evocar curiosidade e dificuldade interpretativa em função da sua própria essência e natureza. E aí, qual que é a primeira questão que você tem que fazer quando você se depara com um livro dessa natureza? Você tem que ler e reler. Porque, no final das contas, se você está diante de um problema complexo de ser interpretado e analisado, você precisa fazer o quê? Se dedicar a compreender a natureza, a complexidade deste problema. Nesse caso, não é um problema matemático, é um problema textual, né? Um livro. Então você vai ler esse livro e você vai ler ele do capítulo 1 ao capítulo 12 muitas vezes. E você vai começar a notar
que Deus aparece no capítulo 1, Deus aparece no capítulo 2, Deus aparece no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, até o capítulo 12 existem menções diretas ou indiretas a Deus. E aí você vai construindo um pouco assim, né, a dinâmica da identidade divina sendo descrita no livro de Daniel. Então agora Deus entrega o povo de Israel na mão de Nabucodonosor. Agora Deus dá a Daniel a interpretação do sonho no capítulo 2. Agora Deus livra os amigos de Daniel na fornalha ardente. Agora Deus humilha o Nabucodonosor e torna ele como um animal. Agora Deus julga o reino de Belsassar e escreve na parede que está, enfim, pesado e achado em falta. Agora Deus livra Daniel na cova dos leões. Agora Deus dá uma visão em Daniel 7. Deus dá outra visão em Daniel 8. Agora Deus ouve a oração de Daniel no capítulo 9 e dá a profecia das 70 semanas. E aí Deus está em todo canto nesse treco. Beleza. A repetição da ideia de Deus vai construindo um quadro cada vez mais rico da identidade, das ações de Deus e etc, tá bom? Aí você começa a fazer, opa, beleza, eu estou percebendo a presença de Deus nesse livro dentro dessa dinâmica cada vez mais profunda, cada vez mais interessante, com cada vez mais informações. E se eu fizer o mesmo em relação a outros temas? Quem é Daniel no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 até o capítulo 12? Então existe toda uma dinâmica em torno, né? Daniel é um jovem no capítulo 1, Daniel é um idoso no capítulo 12. Opa, bacana, legal. Será que tem mais coisas que podem ser paralelas aí, que podem estar sendo recapituladas e aprofundadas dentro de uma dinâmica de revelação, enfim, posterior, progressiva? E o conceito de recapitulação? Como que funciona isso? Inicialmente, o que eu estou descrevendo para você seria uma visão progressista das coisas, né? É o mesmo Daniel sendo descrito do começo ao início da vida, é o mesmo Deus em dinâmica de inúmeras questões. Mas a ideia da recapitulação não é simplesmente de que Daniel e Apocalipse têm um fluxo temporal de revelação, mas é que algumas dessas revelações são apresentadas de maneiras diferentes para falar da mesma coisa. E eu vou explicar isso para vocês falando um pouco dos paralelos entre, por exemplo, Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Então, em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem uma visão, e essa visão é revelada e descrita por Daniel, da parte de Deus para o rei Nabucodonosor, como que Nabucodonosor tivesse visto uma estátua dividida em 4 e depois dividida em 10 dedos, tá? Então é uma imagem que tem uma cabeça de ouro, um peito de prata, um ventre de bronze, pernas de ferro e 10 dedos de uma mistura de ferro e barro. Aí você lê o livro de Daniel 1 milhão de vezes e essa imagem já está bem cristalina na sua mente. Uma mesma estátua com 4 divisões principais e 10 dedos no final. Aí você chega no capítulo 7, o que você tem ali? 4 animais e o quarto animal com 10 chifres. Opa! Tem uma divisão em 4 e no final essa divisão em 4 vira uma divisão em 10. Então você tem a mesma dinâmica acontecendo no capítulo 7 e no capítulo 2. Olha que bacana isso aqui, né? Então, você quer entender Daniel capítulo 7? Estude Daniel capítulo 2. Essa é um pouco da intelecção fundamental por detrás da ideia de recapitulação. E quando você chega no capítulo 8, também existe a recapitulação ali, agora em 3 partes. Agora é o quê? É o peito de ferro, aliás, é o peito de prata correspondente ao carneiro, enfim, o ventre de bronze correspondente ao bode e o chifre pequeno correspondente à divisão das pernas e os 10 dedos. Vai ficar muito interessante essa questão aqui em Daniel capítulo 8. E uma recapitulação mais ou menos semelhante acontece dos capítulos 10 a 12 em relação aí Rei do Norte, Rei do Sul e um monte dessas questões aqui. Claro, tudo é bastante polêmico. Se você for analisar isso textualmente é um pouco mais fácil, mas creio que vocês conseguem entender o que eu estou dizendo para vocês. Em resumo, né? Resumo da ópera. Dentro da visão da recapitulação, você consegue ver o que? Os paralelos entre as imagens do capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8 e dos capítulos 10 a 12. E na visão historicista, essas imagens se referem aos mesmos poderes sendo descritos sob símbolos diferentes. E interessante
Às vezes esses símbolos são parecidos, às vezes não, tá bom? O chifre pequeno de Daniel 7 e o chifre pequeno de Daniel 8. O chifre pequeno é a mesma coisa, mas naturalmente tem, vamos pensar assim, informações adicionais que estão presentes em Daniel 8 não estão presentes em Daniel 7, por exemplo, né? Inclusive, essa é toda a moral da questão da recapitulação. Se recapitula para se retomar o assunto que já foi dito e dar detalhes adicionais até ir completando o quadro mais amplo e mais geral da profecia. Então a gente sabe e percebe uma noção absolutamente clara e irrefutável de recapitulação no livro de Daniel. Ponto. Esse não é um ponto muito polêmico da história da teologia. A polêmica maior em relação ao livro de Daniel é quando que ele foi escrito e a quem se referem as imagens do chifre pequeno, disso e daquilo e etc. Essas polêmicas existem, mas que existe recapitulação não é uma polêmica no mundo acadêmico do estudo de Daniel. Entretanto, quando a gente chega no livro do Apocalipse, a figura muda um pouco de situação, em função de que aí já há mais discussões, até porque a estrutura literária do livro do Apocalipse já é um pouquinho mais complicada do que a estrutura literária do livro de Daniel. Ainda assim, existe a ideia da recapitulação, conforme a gente vai poder analisar aqui, naturalmente de uma forma breve, sem nos aprofundar muito, até para tornar o vídeo didático e não confundir a cabeça das pessoas aí em função de algumas questões. Muitos estudiosos apontam que o livro do Apocalipse ele é construído de uma seguinte forma: uma cena introdutória seguida por uma revelação mais extensa, uma cena introdutória seguida por uma revelação mais extensa, e assim por diante até o final. Então o capítulo 1 é uma cena introdutória e a revelação mais extensa, os capítulos 2 a 3. O capítulo 4 e 5 é uma cena introdutória e os capítulos 6 a 8 é uma revelação mais intensa. Aí o capítulo 8, versos 2 a 6 é uma cena introdutória e aí o capítulo 8 até o capítulo 11, verso 18 é mais uma cena grande. Aí o capítulo 11, verso 19 é uma cena introdutória e aí vai uma cena grande até o final do capítulo 14. Aí Apocalipse 15, do verso 1 até o verso 8 é uma introdução e aí Apocalipse 16 é uma visão mais completa. Aí Apocalipse 17 é uma introdução e aí Apocalipse 18 é uma ideia mais completa. E aí Apocalipse 19 faz uma introdução com a volta de Cristo. E aí o capítulo 20 fala uma descrição mais completa da questão aí da destruição do diabo e etc, e o julgamento e tal e etc. E aí Apocalipse 21, 22 fecham o livro com a revelação da Nova Jerusalém, tá bom? Em especial, dentro desta visão, os selos e as trombetas são recapitulação. Então, as trombetas recapitulam os selos, ainda que, dentro desta ideia, os selos são uma perspectiva mais do céu e as trombetas uma perspectiva mais da terra. Seja como for, quando a gente chega lá entre o sexto e o sétimo selo, existe a perspectiva da volta de Jesus, e entre o sexto e a sétima trombeta existe também a perspectiva da volta de Jesus. O propósito aqui não é fazer uma análise muito extensa dos selos e das trombetas. De fato, essa é a porção provavelmente mais complicada do livro do Apocalipse como um todo, mas o quadro geral em termos de recapitulação é bastante claro dentro da visão adventista, que corrobora a nossa interpretação historicista do livro de Daniel e do livro do Apocalipse. E, inclusive, esse é o tema do nosso próximo vídeo. Eu não vou me aprofundar muito nessas questões literárias, por exemplo, em relação à recapitulação, e nem vou me aprofundar muito nas questões em relação ao historicismo. Essas questões poderiam ser uma série separadas, cada uma delas, com 20, 30, 40, 50, 100 vídeos cada uma, com facilidade, para tentar de maneira mais ampla e mais profunda, de fato aí, enfim, colocar as visões paralelas uma ao lado da outra, as interpretações diferentes uma ao lado da outra, para tentar mostrar para vocês as forças e as fraquezas de cada uma e por que eu prefiro a leitura historicista em relação às leituras concorrentes preteristas, idealistas ou futuristas.
Mas se eu fosse fazer isso aqui nessa série, essa série já está chegando em quase 70 vídeos, ela iria para 150 vídeos com facilidade, e não é esse o propósito nesse momento. A gente pode retomar essas questões caso seja necessário, seja útil, seja prudente fazê-lo no futuro, mas esse não é o intuito nesse momento. Seja como for, a ideia da recapitulação dentro do livro do Apocalipse, cremos que representa bem uma abordagem importante dentro do livro para compreendê-lo melhor. Até porque, dentro de uma visão progressista, veja o problema que a gente encontra. Você chega ali no 6º selo, tá? Em Apocalipse 6, verso 12. Aí a Bíblia diz assim: viu quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, a lua como sangue, as estrelas caíram do céu como figueira, quando abalada por vento forte, e deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram removidos do lugar, os reis da terra, grandes comandantes, ricos, poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Então aqui a ideia é que ninguém pode se suster diante da manifestação do dia do Senhor, da segunda vinda de Jesus Cristo. E aí o 7º selo é o quê? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Em grande medida, se você vai interpretar a relação entre os selos e as trombetas como progressiva ou como de recapitulação, tem que ver com esta interpretação deste silêncio no início do capítulo 8 do livro do Apocalipse. Se você tem aqui uma visão progressiva, você tem que reconhecer que aqui, no capítulo 8, você já está às portas da volta de Jesus. Só que aí começa a revelação das trombetas, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª trombeta. Depois tem todo um discurso sobre o livrinho, que é doce na boca e amargo no ventre. Existe toda a questão de Apocalipse 11, as 2 testemunhas. Aí toca a 7ª trombeta. Aí ainda vai acontecer os capítulos 12 até o capítulo 20, que vai aí conduzir aí à eternidade no capítulo 21. Então veja, se você trabalha num paradigma de progressão da relação entre os selos e as trombetas, todo esse quadro das trombetas em diante é um quadro dos eventos finais no contexto imediato da segunda vinda. Mas isso não faz sentido, até porque, por exemplo, o próprio Apocalipse 12 que está aqui vai falar o quê? Da cruz do Calvário, né? E da ressurreição de Cristo, onde Cristo é arrebatado para o trono de Deus. Então não existe relação temporal aqui, né? Inclusive nesse ponto, esse arrebatamento do Filho de Deus ao trono, ele é anterior à própria escrita do livro do Apocalipse e etc. De maneira que a melhor leitura nesse caso não é ver as trombetas como uma continuação cronológica dos selos, mas agora aquilo que foi descrito sob o símbolo dos selos será novamente descrito sobre o símbolo das trombetas, ainda que com linguagem e informações diferentes e adicionais, tá bom? Essa é uma das principais razões, e existem várias outras literárias e contextuais e conceituais, para que a gente veja em Apocalipse o tema da recapitulação e não da progressão cronológica, como se o livro fosse uma história linear. O livro do Apocalipse não é bem entendido como uma história linear, tá? Até por causa da referência da cruz, por exemplo, e a ressurreição de Cristo no capítulo 12. Isso é bastante importante, tá? Então fica aí a nossa descrição a respeito da questão da recapitulação. Existe uma questão interessante sobre Apocalipse 13, onde se diz que os versos 5 a 10 recapitulam os versos 1 a 4, dando a ideia um pouco de que para você entender Apocalipse 13, 1 a 4, você tem que ler de 5 a 10.
E isso parece óbvio para alguns, mas isso tem uma lição hermenêutica e exegética muito importante. Você precisa entender o texto do Apocalipse fazendo referência a tudo aquilo que ele diz. E às vezes uma passagem posterior ilumina uma anterior, e uma passagem posterior ilumina a anterior. E assim o quadro da revelação bíblica vai se tornando cada vez mais bem compreendido. Isso é importante na literatura apocalíptica para que as interpretações de Daniel e Apocalipse não sejam meramente, vamos pensar assim, especulativas em torno de imagens e símbolos e questões. Por isso, inclusive, existe essa riqueza de detalhes em relação às dinâmicas, às questões. Veja, por exemplo, Apocalipse 13 que acabei de mencionar, né? Vi uma besta emergir do mar que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Chega lá no verso 5, se diz que a esta besta foi dada uma boca para proferir blasfêmia. Opa, blasfêmia aparece no verso 1, blasfêmia aparece no verso 5. Depois, no verso 3, se diz que o dragão deu a essa besta grande autoridade. Aí no verso 7 se diz que a essa besta foi dado pelejar contra os santos e deu-se-lhe ainda grande autoridade. Então perceba, o tema da blasfêmia é recapitulado, o tema da autoridade é recapitulado. E assim vai se compreendendo o Apocalipse 13, versos 1 a 10, a mensagem da primeira besta, e no final das contas, aqui no capítulo 13, verso 3, se diz que uma das suas cabeças foi golpeada de morte. E o verso 10 vai explicar por que isso aconteceu. Ela foi golpeada de morte porque ela matou. Aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. E etc. E no final das contas, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, à luz deste quadro extremamente infiel da parte dos seres humanos que adoram o dragão e adoram a besta, e adoram o dragão através da adoração à besta. Isso vai ser extremamente interessante, demonstrando um pouco aí mais, né, dessa dinâmica da recapitulação. Então, se você não lê os versos 5 a 10, você não vai entender os versos 1 a 4. Então, se você não lê as trombetas, você não vai entender os selos. Mas o legal é que se você levar tudo em consideração, o quadro vai ficar relativamente claro para você entender a mensagem do livro por completo. E aí, dentro da mensagem do livro estará a ideia da recapitulação, que é um dos pilares da leitura historicista de Daniel e Apocalipse, a respeito do qual a gente conversa no próximo vídeo.